queridos, graça e paz. Graça e paz da parte do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa. Esse é o dia que o Senhor nos fez, por isso estamos alegres, não é mesmo? Mais um dia que persistindo, continuando. Hoje eu estou aqui também pelo YouTube com o pessoal. E hoje a gente tem a pastora Ana Paula. Já vou convidá-la aqui para ela poder estar entrando. Que a gente já vai convidá-la. Porque hoje nós vamos ministrar cura. Se você tem alguém aí que precisa receber uma ministração de cura, envie agora. Paz. Paz, bom dia. Deus abençoe a todos. Amém. Estou falando aqui com o pessoal que hoje é dia de nós ministrarmos cura, né? Nós temos, quem tem acompanhado aqui, pastor, a gente está aqui há mais de 60 dias, desde que começou esse distanciamento social, todos os dias, de segunda a sexta, né? A gente está aqui. Sábado e domingo a gente faz no particular, nosso momento com o Senhor, né? Em família. E nessa última semana o Senhor falou para mim, intensifica a intercessão e intensifica a adoração. Isso. E esse é o objetivo. Nós estamos aqui para intensificar. Nós vamos até que ele venha, até que ele se manifeste. E ontem nós fomos surpreendidos pela graça do Senhor, a manifestação da presença dele aqui, porque enquanto eu estava aqui, teoricamente sozinha, né? Não tinha nenhum convidado, e o Senhor veio de uma forma muito maravilhosa, algo que eu falei aqui com o pessoal, que eu fui tomada em profecia, né? E o choro, um pranto, um arrependimento, e o Senhor falou conosco ontem de uma forma muito poderosa. E quando terminou, eu falei para o pessoal, eu tenho muito temor, ainda mais quando a gente está exposto aqui na rede social, né? E à noite eu fui ouvir tudo que Deus tinha me usado para falar. Em alguns momentos eu tive que parar para poder discernir aquilo que eu estava ouvindo, para poder passar, porque eu estava com muito temor daquilo que o Senhor estava falando. Né? Coisas de Deus nos traz temor. E algumas coisas eu não liberei, porque algumas coisas não eram para ser liberadas, algumas coisas não está no tempo de se liberar. Mas eu tenho tido sonhos constantes com algo, e essa noite, mais uma vez, e tamanha é a expectativa no meu coração para a gente estar ministrando hoje, né? Ministrando a palavra do Senhor. Então, para você que está chegando, você que está no Facebook, você não está vendo a pastora Ana Paula, mas talvez você esteja ouvindo. Depois você me dá um feedback aí, se você me escuta bem. E o pessoal aqui do Instagram, eu quero dizer que desde o começo, quem está aqui viu a Dilce, que é médica, ela veio aqui registrar. E foi aí que eu fiquei sabendo, né, que a pastora Ana Paula ela tinha sido contaminada e ela teve que ficar em isolamento, né, dentro da sua casa, dentro do seu quarto. E eu a convidei para vir aqui porque eu queria que ela testemunhasse o que foi. Como que você descobriu que você estava com Covid e como foi esse processo? Eu queria que você contasse para as pessoas, porque ao final, você ainda tem tempo de convidar mais pessoas, mas ao final o propósito não é a gente divulgar a doença, não é a gente falar sobre o caos, não é a gente dizer quanto dói, como que é isso, como é aquilo. Não. O objetivo é o seguinte, ela vai contar a experiência dela e nós vamos ministrar a cura. Porque nós cremos no Deus que sara. Nós cremos no Deus que é soberano. Alguns ele tem levado, mas é propósito dele. Mas alguns ele tem conservado e é propósito dele. E nós temos que nos submeter à vontade perfeita, agradável de Deus. Ele é soberano. Nós não temos como questionar isso. Então, eu queria que você convidasse alguém que talvez esteja em casa infectado, talvez alguém que esteja sem esperança, talvez não seja de Covid, talvez a pessoa precisa de um outro milagre, de uma outra cura. Mas nós queremos ministrar, porque quem está aqui comigo tem sido ministrado em ousadia,
na palavra sobre o sacerdócio. E agora é a hora da gente exercer o sacerdócio, porque o Senhor nos ungiu para curar também. E nós vamos ministrar a cura nesse dia, né? Então, que você seja ministrado por essa palavra. E antes eu queria orar, pastor, antes de passar para a senhora ministrar, eu quero orar aqui nesse momento, tá? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua bondade e o teu favor nesse dia. Nosso coração se rejubila, Senhor. Tem júbilo dentro de nós, porque apesar de tanta calamidade, o Senhor é bom e o teu amor dura para sempre. E o Senhor continua no controle de tudo. E nós queremos te exaltar nessa manhã. E nós queremos dizer ao Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo, Senhor. Seja bem-vindo aqui na minha casa, na casa da pastora Ana Paula, na casa de cada um que está conectado agora, seja pelo Instagram, pelo Facebook, aqueles que verão essa mensagem daqui a algum tempo, esse testemunho. Nós queremos te pedir que o teu Espírito seja livre para agir, livre para atuar, livre para liberar a cura, ministrar cura em todos os níveis. Nós chamamos a presença do Espírito Santo nessa manhã. Nós invocamos, Senhor, o teu nome, exaltamos o teu nome e dizemos, seja livre para fazer conforme o Senhor quer nesse tempo. Todo o governo é teu. Seja feita a tua vontade, Deus, assim na terra, quanto, Senhor, é feito no céu, seja feito aqui, Deus. Seja adorado nessa manhã, nós te exaltamos, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu quero agradecer o convite. Amém. Louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão entrando, que eu enviei alguns convites nessa manhã. Amém. Beijo para Paula, um beijo para as irmãs aí da Shalom, um beijo para os meus amigos. E eu queria deixar um versículo para nossa meditação nessa manhã, que se encontra em Abacuque 3, somente o 18, que diz assim, vamos no 17 para o pessoal entender, 17 e 18, Abacuque 3, 17 e 18. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e dos campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém. Às vezes as circunstâncias do dia a dia, parece que Deus perdeu o controle. Parece que Deus é injusto, né? Eu vinha de um período muito difícil. Eu estava saindo, me recuperando de uma situação muito difícil, porque eu tive um pastor assassinado. Então eu já estava emocionalmente muito abalada e vinha me recuperando disso. E veio a pandemia. Eu estava tomando todos os cuidados, álcool gel, lavando as mãos, usando máscara, mas a realidade não é a mesma para todos, né? Meu marido, ele precisava sair para trabalhar. E começou que ele pegou. Só que nós não sabíamos que ele também estava de Covid. Ele chegou em casa com sintomas que eu nunca imaginei que seria Covid. Ele começou com uma mancha, como se fosse um coágulozinho, na testa, e a gente foi medicar, ver no médico, no UPA, e tranquilo, veio para casa, 2 dias depois, 4 dias depois, ele tomando antibiótico, remédio para aquilo já antibiótico, ele apresentou um quadro de febre. E aí eu falei, mas febre com 4 dias de antibiótico não é normal, porque mesmo que a pessoa esteja fazendo um quadro infeccioso, após 3 dias de antibiótico, a febre cessa, é o natural. Então eu já não fiquei muito satisfeita. Mas aí veio um domingo, o meu filho Ricardo, ele estava fazendo uma obra na casa dele, e minha nora está grávida, eu fui ajudá-la a limpar. E eu sou uma pessoa alérgica. Eu tenho sinusite. Então eu mexi em coisas de cimento. E no dia seguinte, quando eu comecei com os sintomas, sentindo esquisito, eu atrelei a uma sinusite. Estou com um pouco de dor de cabeça. Falei, a sinusite vai dar tudo certo, né? Tomar um remedinho vai estar tudo certo. E liguei para a amiga, doutora Dilce, que esteve aí com você na live.
E liguei para ele uma tosse enjoada, mas era uma tosse meio seca, muito esquisita. E aí eu liguei para ela e eu falei, Dilce, eu preciso de remédio para sinusite, porque já tô com dor de cabeça. E contei para ela que eu havia mexido em cimento. Só que em meio à conversa eu tossi. E quando eu tossi, ela falou, sua tosse tá estranha. Essa tosse aí eu já escutei. Num irmão que estava internado de Covid lá da nossa igreja. Para quem não sabe, eu sou da comunidade Batista Shalom. E aí eu falei, que é isso? Falei, hein? Ela, eu tô de plantão, depois a gente conversa. Quando chegou no final da tarde, ela me ligou, ela falou, eu vou te levar pro médico, eu vou te levar para fazer os exames, eu vou te levar pro médico. Aí eu falei, tá bom, que hora você vai passar? Ela, agora, eu tô aqui embaixo, desce e vamos embora fazer uma tomografia, fazer uns exames. E assim eu fiz. E para mim foi um choque. Para mim foi um choque. Eu falei, não é possível, como é que eu peguei isso? Eu tô todo cuidado. E aí eu olhei pro meu esposo e falei, a resposta está dentro da minha casa. A resposta está dentro da minha casa. Enfim, foi diagnosticado, muitos remédios. Só que no primeiro, segundo dia, eu estava não tão mal. Mas quando chegou o terceiro para o quarto dia, a febre, eu tive mais ou menos 10 a 11 dias, eu acho, 12 no máximo, consecutivos de febre. Febre de 38,9, febre de 39,7. E eu tomava medicação e a febre ela diminuía no máximo para 37,8. Ela não passava. E já entrei em outro ciclo de antibióticos, com os outros remédios que humanamente, normalmente, né, teria que ser num curto espaço de tempo. Para mim teve que ser prolongado, meu esposo também. A sensação era que eu estava me afogando, sem água, no seco. Eu tive muita falta de ar, muita dor de cabeça, mas não é uma dor de cabeça, uma cefaleia normal. É algo que você não consegue pensar, você não quer escutar, você não quer claridade. Eu não queria nada, eu só queria silêncio e ficar quieta. Então, os piores sintomas foi a dor de cabeça, a febre e o cansaço. Já o meu esposo, ele não teve essa dor de cabeça, mas ele teve um cansaço sobrenatural e a gente lutou para não internar. Porque se eu internasse, dentro de mim, nós não iríamos sair. Eu sou uma pessoa com muitas comorbidades, eu sou diabética, sou hipertensa, tenho problema circulatório, sou obesa. Então eu sabia que eu era um grupo de super risco. E a nossa saúde, só Deus. Então eu sabia que eu não podia bater no hospital. Então eu fiquei sendo monitorizada, recebi todo o apoio da minha família, né? Vinham para cá, botava no muro, porque eu fiquei num quarto, meu marido no outro, colocava no muro comida, colocava no muro suco. Quando eu fiquei um dos meus piores dias, né? Que a Dilce, ela me ligava todos os dias. Então, quando eu estava muito ruim, eu tinha uma tática de não atender. Porque eu sabia que ela ia ficar muito mal. Eu tinha uma tática de, quando a minha mãe me ligasse, eu também não atender. Eu só retornava para ela quando eu me sentia melhor. Porque, às vezes, pela manhã eu me sentia um pouco melhor. Agora, à noite, a sensação de morte era horrível. Entrando no espiritual, por várias vezes, eu senti a presença da morte. Por várias vezes. Eu cheguei a ligar para a Dilce e falar, eu estou sentindo, o espírito da morte está aqui. Porque não pela sensação só de mal-estar. Eu digo isso no espírito. Eu sabia que ali estava havendo uma luta, uma batalha espiritual sendo travada pela minha vida. Sim. Por isso que eu agradeço muito a Deus por todos que me cuidaram. Eu tenho uma gratidão pela vida da minha amiga, porque é a minha melhor amiga. Eu não escondo isso de ninguém, as outras que me perdoem, mas é a minha melhor amiga, amiga de anos, amiga de lutas, de choro e de muitas vitórias. São de altar, né? Bem mais de 20 anos, né? Às vezes as pessoas confundiam, achavam que a gente não era amiga, mas nós sempre fomos amigas, né? Porque a gente andava muito junto e tinha criança pequena e tudo, mas sempre fomos muito amigas. E isso só veio crescer. E teve um dia que ela viu que eu não respondia, eu estava muito mal. E quando eu menos esperei, ela estava aqui.
toda paramentada, com o borrifador na mão, e veio nos examinar. E quando foi o 12º para 13º dia, eu falei, eu não sei o que vai acontecer, porque a quarentena vai acabar, o isolamento vai acabar, que são 14 dias, e eu tô mal. Se eu respirasse, e eu começava a tossir, eu embolava e o ar não entrava, e é a pior sensação do mundo. E eu olhava pro meu esposo, ele mais cansado do que eu, e eu falei, faz bombinha. Mas pro hospital a gente não pode ir. Que nós não vamos sair, era a sensação que eu tinha. E da batalha espiritual. E no leito, na cama, ali eu fui muito confrontada. Você e conseguia hoje, orar? conseguia. Deus, ele sentou na minha cama comigo e conversou comigo. Eu posso dizer isso sem medo de errar. Eu sei que para alguns vai achar que eu sou louca. Mas eu sei da minha experiência com Deus. Eu conseguia porque a todo tempo Deus chamava a minha atenção. A todo tempo, Poliana, Deus falava para mim que ele tinha um propósito com isso na minha vida. Por isso é que eu li que todavia eu me alegrarei no Senhor. Não importa o que eu passei. É o que você falou, nós não estamos aqui para exaltar a Covid. Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Eu tinha certeza que se eu morresse, eu ia para o céu. Sim. Mas Deus sentou comigo e ele falou para mim, eu tenho um propósito ainda na sua vida. Mas você precisa ser quebrada. Você ainda tem vaidades que não me agradam. E Deus falou comigo, eu lembro que nós fizemos uma live de oração, eu, amiga Dilce, amiga Cristiane, e a minha pastora, a pastora Simone Amorim. E todos nós tivemos a oportunidade de falar algo e eu falei nesse dia. Eu falei, irmãos, eu tô aqui. Mas Deus está falando comigo que muitos vão morrer, sim. Muita gente vai morrer. Muitas mesmo. Mas Deus vai livrar muitos. Mas Deus tem um propósito. Porque Ele é soberano, Ele não perdeu o controle. Eu vejo, Poliana, muitas pessoas amados que estão aí nos assistindo, achando, agindo como se Deus perdesse o controle. Como se o Covid fosse maior que Deus e Deus não tivesse o poder de repreender isso, só que Ele tem. Ele repreendeu na minha vida. Sim. E quando Ele falou isso comigo, Ele falou que Ele tinha um propósito, que muitos estavam com tanto medo, que nem para falar do amor dele para quem estava morrendo sem salvação, estavam fazendo. E Deus falou comigo, cadê o seu celular? Ah, sim. Acredite, quem quiser, cadê o seu celular? Nessas manhãs que você se sente melhor, entra, manda mensagem. Hoje usam a internet para brigar, para discutir, para expor intimidade. Usam a internet como se a internet fosse Deus. Repete um pouquinho. Peraí, só um instantinho. Usou aqui o vídeo? Você falou que Deus mandou você pegar o seu celular. Isso. E ir para as redes sociais falar do amor dele. Porque tinha muitas pessoas com síndrome do pânico, tinha muitas pessoas deprimidas dentro de casa, muitas pessoas morrendo sem salvação, muitas pessoas que iam pegar, ainda iam pegar, iam morrer. E o que eu estava fazendo? Qual a importância que eu estava dando como serva de Deus, como pastora, a isso? Se a minha dor iria me parar. E dali eu comecei a mandar mensagem, algumas mensagens, e foi aí que algumas pessoas descobriram que eu estava, porque até então eu não tinha ânimo para ficar no celular. Não dá, era muita dor. Era muito cansaço. E aí eu comecei a escrever para algumas pessoas e falar de Jesus. E o meu cuidado maior de entrar nas redes sociais era a minha mãe, muito idosa, saber que eu estava, porque ela não sabia, e ela iria se desesperar. Hipertensa severa. Então, eu quis ficar quieta, mais por causa dela. Enfim, quando Deus falou comigo, eu mesmo na minha dor, eu comecei a me levantar. E nessa live que nós fizemos de oração, eu falei sobre isso. E eu falei, amigas, Deus falou comigo que ainda que eu tenha que colocar a minha vida em risco, eu não posso parar. Amém. E eu vou falar do amor de Deus, eu vou ligar, eu vou mandar, e quando eu
sair desse isolamento, eu vou voltar a fazer a obra de Deus. Claro, com Amém. prudência, tomando todos os cuidados necessários. Porque eu não sei se eu já tenho anticorpos suficientes para não pegar novo, eu não repeti, eu não fiz o exame, então eu não sei, né? Até porque eu não tenho facilidade para fazer um exame e é um exame relativamente caro. Então eu não fiz agora para saber como é que eu estou. Mas eu falei sobre isso. E passou. E no dia em que eu saí do isolamento, eu já fui para a rua. E nesse dia, eu coloquei uma pessoa dentro do meu carro, super contaminada, e levei para o hospital. Essa pessoa veio a óbito. Sim. Mas eu fui provada também naquilo que eu falei. Porque eu levei porque eu quis. E fiz com muito amor e faria de novo. Porque isso é que Deus quer. Essa pandemia, Poliana, ela veio e ela está revelando amigos de verdade. Ela está revelando amigos falsos. Ela está revelando crentes que ama. Ela está revelando crentes que só quer altar. Ela veio para revelar. E Deus continua no controle da minha e da sua vida, amado, que está aí me ouvindo. Amém. Essa pandemia, ela não pode ser maior do que Deus. Deus está no controle dela também. E Deus falou comigo que Ele tem um propósito. E a minha oração hoje é, Senhor, cumpra o teu propósito o mais rápido possível para isso cessar. Mas Deus tem um propósito. Em meio a essa pandemia, eu vou falar aqui porque eu já falei com a pessoa, eu já falei isso nas redes sociais. Eu tenho uma filha do coração, ela deve estar assistindo, e ela está em consagração, termina agora e depois ela vai entrar, mas eu falei isso já nas redes sociais. Ela me ligava e falava assim, mãe, você está bem? Como é que você está? Você está precisando de alguma coisa? E eu falava, estou bem, e desligava o telefone. Quando eu melhorei, eu falei para ela assim, olha só, o que que você acha que um casal, praticamente que mora sozinho, está os dois em isolamento. O que que você acha que ele precisa? E ela se assustou e eu falei, porque você, em vez de ligar para perguntar se eu estou bem, você tinha que vir aqui. Ou então fazer aí na sua casa algo e trazer para mim. Fazer um suco e trazer. Fazer uma canjinha e trazer. Ligar, tem remédio, tem receita, manda porque eu vou ajudar a comprar. Então essa pandemia, ela está revelando e Deus está nos ensinando. Porque hoje, Poliana, jamais eu vou ligar para alguém nessa situação e vou perguntar se está precisando. Porque ela está precisando, eu tenho que fazer. E quando eu saí do meu isolamento, foi o que eu fui fazer. Eu sabia que essa pessoa estava em isolamento. E eu falei, ela precisa. Eu não estou falando para me promover. O Senhor, Ele conhece meu coração. Claro. Eu estou compartilhando uma experiência que pode servir para muita gente. E eu peguei meu esposo, que também havia saído do isolamento junto comigo. Fomos no sacolão e fomos levar fruta e legume. E chegamos lá, eu olhei, né, muita gente não sabe, mas eu fiz enfermagem, hoje não atuo mais, mas eu sou técnica de enfermagem. E quando eu vi, eu liguei para a amiga e falei, ó, tá assim, 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 tá demais. E eu acredito que Deus me usou para ir lá, para tirá-lo dali, que talvez nem passasse aquela noite e seria um problema maior. Enfim, tem que ser a nossa atitude como servo de Deus. Socorrer. Então, se você está aí me ouvindo, tem alguém que você conhece que está no mesmo quadro que eu passei, faz um sacolão, faz uma sopa, leva lá. Faz um suco, leva, liga, tem os remédios, bota a receita por baixo da porta. Ajuda. Porque nessa pandemia, nesse isolamento, pessoas que souberam, muito próximas, que eu estava assim, não ligaram. Nenhuma ligação para falar assim, ó, eu estou orando por você. Por isso que eu digo que essa pandemia ela veio para revelar muitas coisas. Para revelar o nosso sentimento quando a gente vai para o altar com a igreja cheia. E agora ir para nada, para uma câmera, que você não sabe a reação de quem está atrás. Você não sabe, mas talvez nós estamos sendo assistidas por pessoas que estão com Covid-19. Com pessoas que têm câncer, com pessoas que têm um decreto de morte.
Sim. Com pessoas que dormem e não sabem se vai acordar. Só que eu tenho algo para te dizer, você que está aí me assistindo, que talvez esteja nessa condição. A tua vida ela tem que estar em Deus, a tua esperança em Deus. Se Deus não quisesse me curar, hoje eu estava na glória. E eu tenho certeza da minha salvação. E eu falei isso para Deus. Falei, Senhor, se o Senhor quiser me levar, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu sei o Deus que eu tenho crido. A Bíblia ela diz que não quero que sejais ignorantes acerca dos que dormem. E muitos têm sido ignorantes nessa questão. Porque a saudade, sim. A dor, sim. Nós temos que passar o luto, sim. Mas nós temos que ter a certeza de que está num lugar melhor. Então, a palavra para você que está me assistindo, que perdeu alguém, se ele morreu em Cristo, aleluia, ele está melhor do que eu e você. Que o Espírito Santo conforte e console o seu coração. Eu sei da dor, eu perdi o meu pai, eu sei a dor que é perder alguém amado e querido. Mas nós não podemos ser ignorantes acerca dos que dormem. Sim. E se você tem a certeza da sua salvação, não deixa o pânico tomar conta da tua vida. Porque quando o pânico bateu na minha porta, eu falei, Senhor, por que eu tô com medo? Por que eu tô nervosa? Falei, não, Senhor, eu creio em Ti. Que se a minha hora chegou, o Senhor vai enviar um anjo, eu vou ver o anjo entrando aqui e me estendendo a mão. Eu falei isso para Deus. Eu vou ver. O anjo vai entrar aqui, porque é assim que eu creio que é a morte dos santos. Eu creio que o Senhor vai mandar um anjo, o anjo vai entrar, vai me estender a mão, eu vou dar a minha mão a ele, ó, acabou. O terror, o pavor, ele não vai tomar conta de mim. Assim foi a minha oração no meu pior dia. E dali pra cá, eu comecei, Senhor, eu me arrependo das vezes que eu te louvei, que eu te adorei, sem desejo, sem alegria. E eu comecei a pedir perdão. Eu quero pedir perdão às vezes que eu me aborreci e fui pro altar de qualquer jeito. Porque pastor também se aborrece, também se entristece. E eu comecei assim, Poliana. Comecei a pedir perdão a Deus pelas vezes que eu me entristeci e fui pro altar porque eu tinha que estar no altar, porque eu não tive humildade de falar, eu não vou. Não tô bem. Sabe? Eu não tive a humildade de falar, eu tô deprimida porque mataram meu pastor, eu tô muito triste, eu tô deprimida por problemas dentro da minha casa. E hoje eu não tive um momento de intimidade com Deus, eu não vou subir no altar. Eu fiz isso. E eu tô aqui expondo as minhas fraquezas. Porque não é vergonha, não. Vergonha é continuar indo pro altar sem condições. Vergonha é ministrar algo que você não está vivendo. É ministrar experiências que você não tem. Isso aí. Sabe? E eu comecei a pedir perdão, Senhor. Então trata comigo, que eu tô aqui. Agora eu quero ser quebrada. E Deus começou a falar comigo. Sabe? E eu falava, Senhor, eu acho que eu não tenho vaidade. Eu me acho uma pessoa tão simples. Sabe? Eu gosto tanto de gente. Gosto de lidar, eu gosto de abraçar. E Deus foi falando, não, mas tudo é vaidade, filha. Tudo é vaidade. Sabe? Então, a pandemia na minha vida, alguns me perdoem, mas na minha vida foi uma bênção, porque ela me despertou. Deus tratou comigo. Ontem, no culto de libertação e oração, que está sobre a minha responsabilidade do meu esposo lá na Shalom, nós estamos ao vivo toda terça-feira, através do YouTube, às 20 horas, no canal da Igreja TV Shalom. E ontem eu estava lá e foi um dos dias mais alegres para mim, porque foi sem um jugo, sabe? E um irmão, ele falou assim para mim, poxa, é tão estranho a gente vir para cá ministrar com a igreja vazia. Eu falei, depois da pandemia, depois do isolamento, para mim não é estranho. E eu falei para ele, para mim não é estranho, irmão, sabe? Porque eu tô amando. Porque às vezes você olhar para a igreja te intimida. A reação da igreja te intimida e te faz muitas vezes sair do foco e do propósito de Deus. E aí agora eu não tô olhando para ninguém, eu não sei a reação de ninguém, eu tô livre para adorar e falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração.
Então, Poliana, eu era uma Ana Paula, uma pastora Ana Paula, uma mãe Ana Paula, uma esposa Ana Paula, antes dos 14 dias de isolamento. Depois dos 14 dias de isolamento, eu sou outra pessoa. Eu não quero Glória a perder Deus. tempo. Eu não quero Glória a perder Deus. tempo. Eu quero gastar o meu tempo para a glória de Deus. Hoje eu quero ser melhor avó da minha netinha de 6 anos, do meu netinho que vai nascer. Eu quero ser uma melhor sogra, uma melhor nora, uma melhor mãe, uma melhor esposa, uma melhor mãe espiritual. Para mim, foi uma experiência que me acrescentou, porque às vezes as pessoas ficam preocupadas, quantos testes você fez, o que você tomou, eu não falo, porque cada um é de um jeito, eu não sou médica. Mas uma coisa eu digo, a minha experiência espiritual me acrescentou. Deus em momento nenhum me abandonou. Ele enviou pessoas para me alimentar. Ele, sem R$1, ele me enviou todos os remédios que eu precisava. Por outras vias, né? Ele me enviou tudo que eu precisava. Eu não tive falta de nada. É aquilo que eu falei. Algumas situações eu fiquei triste, porque pessoas que eu achava que eu ia ter pelo menos uma palavra de apoio e eu não tive, mas Deus levantou outras. Então a pandemia, ela veio descortinar. E eu vejo Deus no controle, eu sinto Deus no controle, e eu queria dizer para você que está aí, ou que vai assistir depois, vai entrar depois para assistir, Deus está no controle da situação, Ele não perdeu o controle. Deus, Ele não está alheio ao sofrimento de ninguém. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Só que Ele está aí e Ele permite sim, porque Ele não vai contra princípios que Ele mesmo estabeleceu. O vírus não dá na madeira, o vírus não dá no plástico, é no nosso corpo físico e no caso do meu, bem debilitado. É aquilo que eu falei, eu vejo o milagre de Deus na minha vida, porque a minha glicemia, ela estava 165, o normal é abaixo de 100, né? Numa forma bem grosseira falando, e ela chegava a 165 em jejum, aonde ela tem que estar no nível mais baixo. A minha pressão 17/11, eu com mais de 100 quilos, né? Um edema de membro inferior bem relativo. Então foi algo que eu fiquei muito assustada. E pós isso tudo, eu falei isso, eu ainda sinto um cansaço. Falo muito no culto, blá, 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 porque a tomografia, o pulmão estava bem feinho. E não é uma coisa que em 14 dias resolve, né? Então é um processo. Então eu ainda sinto um pouco cansaço quando eu falo demais, principalmente no culto, que a gente fica muito agitado. Mas o nome do Senhor tem sido glorificado e é isso que importa. O Senhor é Deus e Ele está no controle. E a Bíblia diz que para tudo Deus tem um propósito. Sim. E na minha vida o propósito foi me amadurecer, foi me quebrar, foi me dar uma visão ampla daquilo que acontece ao meu redor. Porque eu achava, de verdade, que eu estava bem e que eu não ia pegar. Que isso não ia chegar a mim, que eu estava tomando todos os cuidados. Mas Deus, Ele tem o controle e Ele permitiu, e a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Viu? Às vezes tem pessoas que, mas aí morreu, cooperou com o quê? Às vezes, dentro de uma família, ela se une por causa de uma morte que houve. Sim. Às vezes aquela situação, aquele luto, aquele choro, quebra um coração, traz uma união. Verdade. E às vezes naquele momento de luto, de fragilidade, a gente consegue ouvir o que Deus tem para falar. A gente consegue ver a mão de Deus sobre a nossa vida. Então eu acho que se alguém que está aí passou pela Covid, se considere um privilegiado, porque você está aí.
Entenda que você está aí porque Deus tem um propósito na sua vida. Que a nossa vida ela é um propósito. E eu quero louvar a Deus pela vida sua, Poliana, agradecer pelo convite de estar aqui, porque eu gosto muito disso, sabe? Eu não gosto muito de altar, de pregar, não, eu gosto mais disso. A gente faz porque é um chamado de Deus, né? E a gente está aqui para cumprir. Mas eu gosto disso, porque aqui eu não estou com ninguém, estou eu e você. É um bate-papo nosso. Então isso é muito bom. Eu gosto muito, estou muito à vontade. Tá? É muito bom. Eu quero agradecer a minha família, porque é muito importante o apoio da família. Porque dentro disso tudo, uma das piores coisas é o isolamento. O isolamento, ele deprime. Você se sente como um lixo, um nada. Por isso é que é tão importante a família ligar, orar junto, sabe? Eu tive isso dos meus amigos e de alguns da família, mas eu senti falta de alguns, né? De alguns outros. E quando alguém liga para você e ora com você, É diferente. É um a sentimento que eu não sei te preocupação, explicar. o cuidado, né? Você se sente amado, você vê como que o Senhor direciona pessoas. Quando o Senhor me direciona a alguém, eu falo assim, olha, o Espírito Santo me direcionou a isso. Porque eu quero que a pessoa fique ciente de que se não fosse o Espírito Santo, eu não teria feito. Porque Porque na muitas gente não das tem nada vezes bom se não for o Espírito Santo. não tem, não tem. E quando a pastora estava falando sobre como Deus tratou, porque, sabe, queridos, o que eu tenho aprendido nesse tempo, e eu falo muito isso aqui com quem me acompanha, eu não sou melhor que vocês. Não E sou. nada. A questão é a minha posição, o meu posicionamento. Como eu me posiciono diante dessa situação? Porque quando tudo começou, Deus me deu uma palavra. E firmada nessa palavra, eu persisti. E todos os dias que eu venho aqui com uma orientação do Espírito Santo. Porque se não for Aleluia. ele, de mim não vai sair nada para você. Então, Isso aí. quando Deus falou no começo, e assim, pastora, eu ainda não transmiti aqui para o pessoal tudo aquilo que Deus me falou no começo. Mas você disse algo que é verdade e que o Espírito Santo me habilitou agora a falar. No começo, Deus falou para mim, muitas pessoas vão morrer, mas são muitas. Naquele momento, eu tremi. Eu estava lavando louça e quando eu acabei de ouvir aquilo, eu fui falar com o Senhor. Como assim, Senhor? Muitas pessoas vão morrer. E o Senhor falou para mim, muitas pessoas vão morrer. Eu estou colocando a mão sobre o presidente para que ele libere situações. Muitos não vão entender. E por causa da desobediência, e ele falava claramente para mim, porque o povo brasileiro é insubmisso a autoridades físicas e espirituais, eu vou permitir. E eu tremi. Aquele dia eu perdi o rumo do dia. Eu não consegui fazer nada naquele dia. E eu fui para o culto, porque a gente começou a fazer culto doméstico todos os dias em família, às 5 horas. E eu fui para o culto e me pediram para orar. E quando falaram assim, Poliana, ora, o meu filho partiu na minha frente e falou assim, mãe, deixa eu orar. E eu não tinha condições de orar naquele momento. Meu filho orou. Coisa E eu linda. falei, Senhor, até nisso o Senhor está cuidando de mim. Quando acabou o culto, a pastora da minha família, né, que minha prima tá aí, ela falou assim, o que está acontecendo com você? E aí eu fui falar para eles que eu estava assim ainda digerindo algo que Deus tinha me dado e que eu ainda não tinha permissão para falar algumas coisas. E o Senhor Porque tem tomou em coisas que profecia. dá não. E o Senhor tomou em profecia um dos primos e ele falava para mim, interceda pelos vivos e esqueça os mortos, interceda pelos vivos. E eu, sabe, ele começou a falar e tudo que ele falava era aquilo que Deus, assim, só eu e Deus sabíamos. E quando acabou, eu contei para eles. Eu falei, Deus me disse isso, e contei todos os detalhes. Só, pastora, que quando o tempo foi passando, isso foi mais de 60 dias atrás, e que hoje, principalmente,
As mortes estão aumentando consideravelmente. Eu falei para Deus essa semana, Senhor, eu achava que eram muitos, mas eu não achava que eram muitos como estão sendo. É. E sabe que eu acho que algumas pessoas ainda não entenderam e se questionam, mas por quê? Por quê? Sabe por quê? Porque o Senhor está chamando a noiva ao arrependimento. O Senhor está purificando a noiva dele. O Espírito de Deus falava ao meu coração que o mau cheiro chegou às narinas do Senhor. E o mau cheiro que chegou lá não foi do povo lá de fora, foi o nosso. Foi os pecados do altar. Sim. Sabe? Foi a fornicação de pessoas que adoram. Porque a Bíblia ela diz que o Senhor vai começar em casa. Sim. E o ímpio, ele vai pagar o preço dele. Mas nós, servos de Deus, nós temos a palavra para nos conduzir. E isso é iniquidade, quando nós olhamos o alvo e de propósito nós erramos. Sim. E é o que está acontecendo nos últimos dias. As coisas tomaram uma proporção no nosso meio. Não estou dizendo minha igreja, sua igreja, estou dizendo meio evangélico. Que as pessoas sabem do pecado do outro e elas não vão até ele, enquanto a Bíblia manda, vai até ele. Não, elas vão para a internet postar, ridicularizar. Então, hoje, tá morrendo, vai lá e faz um selfie. Não salva, não dá a mão para salvar, não. Os escândalos no meio gospel, nós vivemos uma avalanche de escândalos, e isso, os púlpitos viraram palcos. Sim. Sabe? Evangelho virou sinônimo de você quer enriquecer, você quer dinheiro, vira crente e vai pra obra. E nesse abre igreja, canta, vira pregador. Ei! Propósito não é esse. Exatamente. Propósito não é esse. Hoje as almas não têm valor. Estávamos vivendo um tempo que as pregações não eram baseadas mais na Bíblia. Pastores viraram coach. Deturpadamente, né? Usava-se o texto deturpadamente, né? O texto não tinha contexto. Não tinha contexto. Sabe? Então, a preocupação, não estou generalizando. Graças a Deus temos os fiéis. É por isso que estamos aqui. Mas as coisas chegaram a um ponto que ou para ou não tinha mais freio. E aí Deus está mostrando simplesmente quem é o dono da situação. Porque quem para esse vírus? Exatamente. Quem? Só ele. Exato. Só ele. Só ele. E quando não tinha remédio, humanamente falando, que iria me pôr de pé, não. Tratamos, começamos no início, tudo bem. Mas eu sei o ponto que eu cheguei aqui sozinha dentro da minha casa. Sim. Eu cheguei a pensar, bem, hoje não tem como, a gente vai ter que internar. Sim. E aí ele estava sentado uma vez ali distante de mim, e eu lembro, foi o dia que eu tive que ligar, porque eu tinha que chorar e desabafar. E eu vi meu esposo com o olho muito fundo, ele é muito branco, né? Então já estava escura aquela olheira, e ele sentado, curvado, assim. E eu via, muito nítido, o ar. Como uma nuvem, uma névoa cinzenta. E eu via aquilo se movendo, eu tô falando no espírito, eu via aquilo se movendo e eu via que ali estava sendo uma batalha espiritual travada. Como se Satanás quisesse parar. Não que ele tivesse poder na alma dele, mas ele iria parar o plano de Deus na vida dele. Calar um profeta. Sim. Calar alguém que prega a palavra de uma forma muito simples, mas genuína. Uhum. Sem se preocupar em impressionar, mas em dar o recado de Deus.
E eu falei, meu Deus, há poder no sangue de Jesus. E aí eu liguei e pedi ajuda espiritual. E essa é uma batalha real. Então eu entendo, eu acredito exatamente assim. Sabe? É uma gota da ira de Deus. Ah, Deus mandou o vírus? Não, mas ele permitiu. Porque de alguma forma, ele mostrou para a humanidade que nós não temos o controle de nada. De nada. Nós não temos o controle da nossa casa, da nossa vida, de nada. Porque não tem um no mundo, estou dizendo no mundo, que teve controle da sua vida esses dias. Que continua a mesma coisa. Não tem um no mundo que seguiu aquilo que havia proposto e planejado. E agenda? Não existe mais agenda. Não existe para ninguém mais. Mudou agenda de todo mundo. Eu toda felizinha, planejando. Quando eu orava nesse dia, né? Quando o Senhor falou que muitos morreriam, e eu comecei a orar, Senhor, misericórdia, misericórdia, porque eu não conseguia pensar em outra coisa, a não ser pedir a misericórdia do Senhor. E o Senhor falou, não peça misericórdia. E foi isso aí assim, não peça misericórdia. E eu falei, como, Senhor, não peça misericórdia? E eu levei algumas semanas para entender por que Deus falou para mim não pedir misericórdia. Hoje eu oro assim, Senhor, misericórdia, depois que eu me arrependo. Quando eu estou orando e eu entrego em arrependimento, isso depois eu peço misericórdia por mim. Ou eu peço quando Deus me faz interceder pela igreja. Mas sabe algo, pastora, que depois o Espírito me revelou? Eu não queria que você pedisse misericórdia, porque eu queria que você atuasse como sacerdote. Vai interceder, vai ministrar cura, vai ministrar a palavra, vai falar o que eu estou falando. E é isso que eu tenho feito aqui, pastora. Meu esposo está no hospital, está lá trabalhando, exatamente no hospital só para tratamento de Covid. Ele estava extremamente na linha de frente. Minha casa, estamos aqui todo dia, guerreando. Então, por que eu estou falando isso, querido? Porque se você tem acompanhado todo esse tempo e o Espírito Santo ainda não conseguiu falar com você, porque ele tem falado, mas se você ainda não entendeu, como ontem, Senhor, sabe? Ontem eu estava com tanto temor daquilo que estava acontecendo. Eu vim para cá, estava tão frio. E de repente, quando o Espírito Santo começou a se manifestar, eu comecei a sentir um calor. Igual agora, a gente está falando e está uma ventania aqui fora. E eu entendo também que é algo espiritual, são sinais que o Senhor vai nos enviando, né? Então ainda há tempo, se você está respirando, se você está aqui ouvindo, se você vai ouvir, ainda é tempo de você se arrepender. Ah, Juliana, mas eu vou me arrepender de quê? Eu sou uma esposa de um único marido, eu tenho filho, eu estou na minha casa, eu sou decente, eu trabalho, eu sou honesta. Sonda o teu coração. A vaidade muitas das vezes está aqui dentro. Muitas das vezes a gente precisa se quebrantar por aquilo que nós queremos mostrar que somos, mas não somos. No mundo espiritual, muitas das vezes vamos para redes sociais falar coisas. Eu vou contar um último testemunho aqui, porque a gente vai orar. Ontem eu tive que sair. Eu não tenho saído porque eu tô com a minha sogra dentro de casa e eu tô com o meu filho. Então, assim, eu evito. Eu tô trabalhando de casa. Se preciso for fazer reunião, eu procuro fazer dentro de casa. Mas eu preciso ir para o supermercado, preciso ir na farmácia. E ontem eu precisei sair. E aí, eu coloquei 2 máscaras, dessas máscaras que são descartáveis, porque eu tava com uma mais fininha. Botei uma máscara dentro da bolsa minha de tecido e fui com a minha lista para fazer as coisas. Entrei no banco que eu precisava, entrei numa farmácia. Quando eu saí, uma pessoa veio me oferecer algo para comprar, que era uma rifa. E eu agradeci, abençoei, falei que Deus abençoe. E entrei, atravessei a rua. Entrei numa loja para poder comprar ração para os passarinhos. Quando eu saí, essa pessoa estava sentada na beira da calçada, chorando compulsivamente. Você já viu alguém chorando compulsivamente quando a pessoa perde o controle de tanto que ela chora?
E ela abraçada na bolsa dela e ali na calçada, ela chorando, 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 chorando. Eu me abaixei e perguntei, querida, o que está acontecendo? Eu posso te ajudar? E ela, soluçando, não conseguia falar. E daqui a pouco ela falou assim, eu acabei de saber que eu perdi um amigo. E a gente está no meio dessa crise. Eu pensei, deve ter morrido, né, de Covid. E ela falou assim, ele infartou e morreu na hora. E eu, com muita compaixão por aquela vida que eu nunca vi na vida, mas ela chorando ali, eu falei para ela, eu posso te ajudar de alguma forma? E ela queria, assim, ela acabou de receber a notícia. Ela não tinha, ela não estava conseguindo digerir aquela informação. E aí, quando eu me vi, pastora, eu me questionei assim, né? A primeira coisa que eu falei para ela foi o seguinte, eu posso orar por você? Ela falou, pode. Eu botei a mão no ombro dela e comecei a orar. Só que o Espírito Santo começou a falar assim, abraça ela. E aí, parecia que o meu outro lado do cérebro falava assim, mas vão me achar maluca porque não é tempo de abraçar. E aí, imediatamente eu falei assim, eu não quero saber o que vão achar. Abracei a mulher. Quando eu puxei ela para abraçar, ela botou o ombro no meu, a cabeça no meu ombro e ela se desmanchou em mim. Sabe quando você solta o peso do corpo? E ela soltou o peso do corpo no meu ombro e ela chorava, 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 chorava. E eu comecei a ministrar de olho aberto, com a bolsa do lado aqui e abraçada a ela. E o povo passava na rua e olhava assim. E eu vendo, porque eu estava de olho aberto, olhando para as pessoas, assim porque a mesmo. gente estava com bolsa. E eu intercedendo, e eu falando, Espírito Santo vem sobre ela, Espírito Santo vem sobre ela, Espírito Santo vem sobre ela, e as pessoas olhando na rua achando que eu estava maluca. E eu abaixada ali, e a minha máscara descia, e eu já estava com vontade de arrancar aquela máscara que já estava me incomodando. E quando eu acabei de orar, aquela mulher, eu virei para ela e falei assim, vem cá, quantas rifas você vende por dia? Ela, eu nunca vendi, eu tô aqui, é R$3 cada rifa. Eu falei, eu posso te fazer uma coisa? Queridos, eu tô falando isso, não é para me glorificar, não. E eu nem vou dizer o valor, mas eu peguei um valor no bolso e falei para ela assim, vai para casa. Amanhã você volta para a rua para trabalhar. Onde você mora? Você quer que eu te leve em casa? Meu carro ainda estava afastado. Mas ela falou assim, não, eu moro longe. E eu acho que ela não queria que eu levasse ela em casa. E eu falei assim, vai para casa. Ela falou, a minha sobrinha mora aqui perto, eu vou para casa dela. Eu falei, então eu vou te acompanhando. E eu fui levando aquela mulher começou a andar no meio da rua. Eu falei, querida, vai para o canto, porque senão o carro pode te pegar. Eles estão me vendo. Eu falei, não, mas você precisa cuidar da sua vida. E ela perguntou para mim, por que Deus faz isso? Aí eu falei para ela, Deus tem o controle de todas as coisas e Ele é soberano. E Ele leva quem Ele quer e Ele deixa quem Ele quer. E ela falou assim, mas a dor é muito grande. Eu falei, mas o Espírito Santo está aqui no mundo hoje para trazer consolo e conforto sobre a tua vida. E ela foi até a rua onde ela ia entrar. E quando ela entrou na rua, eu falei assim, vai com Deus. E ela entrou. Daqui a pouco ela andou um tempo, ela olhou para trás e falou assim, qual o seu nome? E eu falei, meu nome é Poliana. Ela falou, muito obrigada. E continuou andando. Por que eu estou compartilhando isso para você? Porque tem gente que não está se importando. Quem se importa com alguém chorando ali? Isso aí. E o que eu fiz? Eu saí dali, atravessei a rua para ir ao supermercado, lavei a mão, arranquei a máscara, joguei a máscara fora, peguei a outra máscara que estava dentro da bolsa, coloquei e entrei para fazer a minha compra. Sabe? Poliana, se a dor do próximo não toca em nós, servos de Deus, nós temos que rever esse evangelho que nós dizemos que vivemos. Exatamente. Se a dor alheia não dói, não mexe comigo. Ontem eu recebi aqui na minha casa. Exatamente. Ah, não pode. Ah, amor, não sei como é que eu vou fazer. Mas é uma mãe de 3 filhos. Que os 600 reais não saiu. Uma criança que ela está tentando cuidar há 1 ano e não consegue cuidar. O menino de 2 anos, ele tem espasmos. E ele bate com a cabeça, ele está brincando, daqui a pouco ele cai de cabeça. O menino tem vários hematomas, tem calombos que já nem... E ela não consegue um benefício, não consegue nada. Precisava de cesta básica.
E aí uma amiga me ligou, olha, eu ajudo essa família, eu estou ajudando agora com documentação, só que quando eu comecei, veio a pandemia, parou tudo e ela está com fome, não tem o que comer. Falei, manda vir buscar. Liguei para Shalom, o pastor Sérgio me arrumou uma cesta básica. Eu falei, ó, não é daí da igreja. Eu sei que a gente está num tempo difícil, porque as doações, elas reduzem, mas eu preciso de uma cesta básica. E aí ela veio parar aqui em casa e falei, vem. Ela veio com as crianças, eu fiz um macarrãozinho, dei um almoço, orei. Quando eu comecei a conversar, afastada do evangelho. Olha aí, a oportunidade que eu ia perder. É verdade. Então, é isso aí. Nós temos que olhar a dor do irmão, a dor de um ser humano e sentir. E isso já estava perdido. Mesmo nós, servos de Deus, a gente passava por pessoas e era como se fosse coisas e não pessoas. E essa sensibilidade, eu acredito que Deus está trazendo à igreja. Sim, quando Deus falou, né, para mim, não peça misericórdia, mas haja, eu ministrei aqui já com as pessoas. Isaías 61. O Espírito do Senhor me ungiu para. Você tem uma série de motivos pelo qual o Espírito Santo te ungiu. Isso. E hoje nós vamos ministrar dentro de uma dessas funções, que é a cura, né? Essa live vai cair daqui a pouco, mas eu quero convidar a pastora Ana Paula para voltar e você também, porque nós vamos orar por cura. Eu quero que você se acomode aí onde você está, sabe? Que você agora se prepare para receber essa ministração. Porque eu vou pedir para ela orar, eu vou estar orando também, mas eu vou precisar encerrar essa live e vou ter que fazer na outra, porque a gente acabou conduzindo esse tempo aqui da palavra. Mas isso não vai minimizar o tempo da oração. Por quê? Porque a instrução é necessária. Então, a gente recebe a instrução no Espírito. E essas palavras que foram liberadas aqui foram para instrução para a sua vida. Mas elas não são para enaltecer meu nome, nem o nome da pastora Ana Paula, nem da comunidade Shalom, nem de qualquer outra pessoa que foi citado, mas o nome do Senhor. Só que agora você precisa reagir a essa palavra. Você precisa se posicionar em relação a essa palavra. Se é em relação ao arrependimento, se arrependa. Se é em relação à mudança de atitudes, toma essas atitudes, mude de atitudes. Se você precisa repensar como a sua casa, a sua família, a sua atitude, repense. Sabe, queridos, eu venho para cá hoje com essa direção. E eu creio que o Senhor está agindo e Ele vai continuar agindo. E se Ele já tocou naqueles que precisam, se Ele já trouxe esclarecimento, mas ainda existe um povo que, infelizmente, o Senhor tem me dado muito essa palavra, que está alienado, que está desconectado. Eu oro para que você tenha os olhos abertos e os ouvidos espirituais abertos, para que o Espírito fale e você reaja ao que o Espírito está falando. Então, nós vamos orar. Eu vou encerrar aqui a live e vou reiniciar uma outra. Eu quero te convidar. Volta com a gente para a gente poder estar intercedendo. Tá bom, pastora Ana Paula? Tá bom. Você quer fazer por aqui ou quer fazer pelo Face? Não, eu estava conectada aqui no Face, mas o Face até caiu, não sei por quê. Mas a gente, vamos fazer a oração sim. Se você quiser fazer por lá também, não tem problema. Eu me conecto aqui, se você quiser se conectar lá, mas a gente volta nos dois, tá bom? Ok. Eu vou encerrar e a gente já retorna. Ok. Deus abençoe.